Oi, finalmente eu vou começar um quadro que eu pensei, um quadro que eu sou muito chique para esse meu canal aqui. Eu pensei lá quando eu tive a primeira vez a vontade de fazer o canal, mas demorei para fazer, que é analisando meme de química ou comentando meme de química. Por que que eu resolvi comentar, analisar meme de química? E nada mais justo do que eu utilizar um meme de química que represente exatamente o porquê deste quadro. Então, o que acontece? Todo mundo vai lá, me manda meme de química, me marca e tal, fala kkk, olha só esse meme e tal. E aí, na hora de fazer a prova, Teletubbies ali, preto e branco, tristeza, etc. Então, o objetivo é que você fique Teletubbies colorido, tanto vendo os memes de química quanto indo fazer a prova de química, beleza? Então a gente vai pegar os memes, vai utilizá-los para que você brilhe mais nas suas provas. Então, o primeiro meme que eu trouxe aqui é esse aqui sobre balanceamento, já aí conectando com o trabalho que a gente tem feito juntos. Então tem lá um menininho para balancear a equação de formação da água. Então tem lá a reação entre gás hidrogênio e gás oxigênio formando água. E aí é para ele fazer esse balanceamento. Você já sabe, porque você já aprendeu a fazer aqui no canal, balanceamento. Só que na hora da prova, geralmente aparece lá aquele capetão no seu ombro falando assim, coloca o 2 aqui, para você formar H2O2. E você não pode fazer isso. Para que a gente discuta isso e aproveite esse meme para a gente lembrar que quando o capetão aparecer falando coloca o 2 ali para fazer H2O2, a gente manda esse capetão para longe. Temos que diferenciar coeficiente de índice. Coeficiente é o número que vem antes da fórmula de uma dada substância. O índice ele vai estar justamente apontando para a gente qual que é a proporção entre os elementos que formam aquela substância. Vamos fazer o combinado. Balanceamento, sempre nós vamos alterar coeficientes. Podemos mexer num índice de uma equação química que já está montada? Não. Por quê? Vou te dar aqui um exemplo bem bocó. Como que vai ser esse exemplo? Vamos analisar as sílabas formadoras da palavra foca. Então vamos escrever aqui as sílabas formadoras. Foca. Então eu posso dizer que eu tenho aqui uma vez a sílaba fó e uma vez a sílaba K. Aí vamos imaginar que você tem que fazer um arranjo lá e aí aparece o capetão e fala lá, muda lá aquele númerozinho, põe o 2 ali. E aí você pega e coloca o 2 aqui. O que a gente está tendo agora? Eu estou tendo duas sílabas fó e uma sílaba K. Então, na verdade, você deixou de ter uma foca e agora você tem uma fofoca. Então, gente, todas as vezes que a gente falar de balanceamento, a gente vai alterar somente coeficiente. Lembrando que quando a gente altera os índices, nós estamos alterando qual a substância que a gente está fazendo referência. Então, lá no balanceamento do menininho, a gente tem lá a formação de água. Se a gente segue lá o que o capetão está falando para ele fazer, a gente vai formar peróxido de hidrogênio, que é o principal componente da água oxigenada, ou seja, eu alterei a substância com a qual eu estou trabalhando. Beleza? Não vai errar mais isso, viu? Próximo meme. Esse meme aqui eu acho ele fantástico. Existem outros formatos dele. Me conta aqui se você já viu outros formatos dele, que é esse do Tom e Jerry. Eu adoro esse meme, eu acho ele maravilhoso. E esse meme ele tá aplicado para as reações de hidrogenação. Essa daí é para quem está no terceiro ano ou está preparando para o pré-vestibular ou está na faculdade. O que são as reações de hidrogenação? Nós temos então adição de hidrogênio através da reação do gás hidrogênio a insaturação de cadeias insaturadas, ou seja, alcenos e alcinos. Então vamos voltar, vamos analisar o meme em si. O meme tem lá o Tom que está apontando ali provavelmente para o Jerry
e ele chamou uns valentões para ir lá brigar com o Jerry. Por quê? O Tom sozinho não vai dar conta de brigar com o Jerry, então ele chama os valentões. Agora, qual que é o lance aqui aplicado para reação de hidrogenação? Gás hidrogênio sozinho, ele não reage com um alceno ou com um alcino. Ele precisa do auxílio de um catalisador. E os catalisadores possíveis para essa reação, os que são utilizados, compreendem o níquel, paládio, que são os que estão apresentados aqui no meme, e a platina. Quando a gente tem uma reação do tipo heterogênea, ou seja, o catalisador está numa fase diferente da dos reagentes e produtos, beleza? Então, vamos falar um pouquinho mais de como que a gente aproveita esse meme ao máximo. Então, a gente vai olhar para esse meme e nossa mente vai lembrar de tudo. Vamos analisar, então, o que está acontecendo numa reação de hidrogenação. Coloquei aqui como exemplo o eteno, que é esta substância aqui, reagindo com o gás hidrogênio, e nós vamos formar o etano. Só que essa reação, ela precisa de um catalisador. Então, vamos pensar como que essa reação acontece quando o catalisador está presente. O que vai acontecer? Nós temos aqui a platina ou o catalisador. Os reagentes, eles vão passar por um processo de adsorção. Sabe qual que é a diferença de adsorção e absorção? Comenta aqui embaixo. A gente tem aqui o hidrogênio que está adsorvido no metal e o eteno que está adsorvido no metal. Tá difícil de ver? Então agora eu tenho aqui o nosso catalisador, que está simplificado aqui. Então, na hora que esses gases estão adsorvidos no catalisador, o que está acontecendo? Uma parte das ligações estão sendo rompidas, ou seja, aqui para o eteno eu tenho o rompimento de uma ligação do tipo π, porque esses elétrons agora eles vão ficar interagindo com o catalisador. Então, eu estou formando uma interação entre o eteno e o catalisador. A mesma coisa vai acontecer com o gás hidrogênio. A gente vai ter o rompimento da ligação entre os átomos de hidrogênio que formam o gás hidrogênio. E esses átomos eles vão começar a interagir com o catalisador. Beleza? Vamos ver aqui por outro ângulo para a gente continuar pensando o que vai acontecer. Então, olhando aqui por cima, o que a gente tem? Que as ligações já foram rompidas, certo? E agora o hidrogênio ele consegue interagir com muito mais facilidade aqui com os átomos de carbono, ou seja, essas ligações aqui, carbono, hidrogênio e carbono, hidrogênio, elas vão ser estabelecidas, ou seja, a gente adicionou, a gente hidrogenou essa estrutura do eteno. Então, o nosso etano está pronto. Por último passo, a gente tem a liberação, ou seja, a molécula de etano, ela se liberta ali do catalisador, a gente recupera esse catalisador. Outra coisa para a gente lembrar, a gente não tem perda de catalisador, ele entra daquele jeito, ele sai daquele jeito e reação finalizada. A gente pode analisar diagrama de energia livre. Então agora a gente vai lá no segundo ano misturar com orgânica e pré-vestibular e tudo mais. Então o diagrama de energia a gente está relacionando qual que é a energia livre que a gente tem dos reagentes e dos produtos, pensando no caminho dessa reação, na coordenada da reação. Então o que acontece quando a gente sai dos reagentes, passa por um estado de transição ou complexo ativado até a gente chegar nos produtos. Nesse caso aqui, a gente vai ter esse diagrama de energia aqui que eu desenhei. Então, a gente tem aqui duas curvas. A curva que está pontilhada, que é a sem catalisador, e a curva que está de roxo ou lilás, que é a curva de variação de energia com catalisador. Então, vamos analisar sem o catalisador. Então, a energia de ativação ela vai ser dada por essa seta vermelha, né? Onde a gente está contabilizando qual que é a diferença de energia entre reagentes e o complexo ativado.
lembrando que complexo ativado vai ser aquele momento que a gente está ali rompendo e formando ligações, ou seja, a gente está ali num negócio super instável, né? A gente está rompendo aquela ligação tal, tem um processo endotérmico e aí depois a gente vai ter a formação das novas ligações. Então, essa energia de ativação é energia necessária para que os reagentes cheguem nesse estado de transição. Então, sem catalisador, a gente tem essa seta vermelha ali, a gente faz aqui a energia do complexo ativado menos a energia dos reagentes, a gente descobre qual que é esse ΔG. E quando a gente tem a presença do catalisador, a gente vai ter a curvinha lilás. E se você reparar, a gente tem 3 curvinhas. A primeira curvinha é aquela quando a gente tem a interação do gás hidrogênio lá na superfície da platina, a adsorção. Então a gente tem o quê? Uma quebra das ligações, certo? Hidrogênio-hidrogênio e formação de ligação entre átomos de hidrogênio e superfície do catalisador. Então a gente passa por esse primeiro morrinho. Depois a gente tem um segundo morrinho, interação do eteno com a superfície do catalisador. De novo, eu preciso de energia para romper as ligações entre os átomos de carbono e eu tenho uma formação de ligação entre o eteno e a superfície do catalisador. Então, novamente, a gente rompe e forma ligação. Depois a gente tem o último morrinho, que vai ser a variação entre a quebra das ligações entre os reagentes e a superfície da platina e a formação do etano até chegar lá no produto. Vamos pensar o seguinte, cada uma dessas etapas tem uma energia de ativação, mas aquela que vai comandar na velocidade da reação vai ser a que tem o seu maior valor, que foi a que eu deixei ali ressaltada, que é a azul. O que a gente está fazendo? A gente está vendo qual que é a variação de energia entre reagentes e estado de transição daquela etapa. Tranquilo? Então, comentando mais sobre o catalisador, a gente deve levar em consideração que o catalisador ele não diminui o ΔG da reação. Cuidado! O que acontece? Quando a gente compara esse gráfico lá da curva com e sem catalisador, a gente deve ter na nossa mente que quando a reação ela não tem o catalisador, ela está acontecendo de um jeito. Seria lá a briga do Tom com o Jerry e ninguém mais. Quando a gente pensa na reação acontecendo com o catalisador, a gente deve lembrar que a reação não é mais entre o Tom e o Jerry somente. A gente tem a presença dos valentões, que são os nossos catalisadores. Então essa reação ela está acontecendo por um mecanismo diferente, ou seja, um jeitão diferente, aquele que a gente acabou de conversar. E quando a gente pensa nesse jeitão diferente, esse jeitão que tem um ΔG, uma energia de ativação menor. Então, muito cuidado. Outra coisa é que o catalisador ele não é consumido, ou seja, ele não vai ser transformado numa nova substância. Então, no nosso exemplo que eu falei da platina, a platina vai entrar como platina metálica e quando acabar a reação, continua sendo platina metálica. Por isso que a gente fala que o catalisador ele não é consumido, ou seja, ele não foi consumido gerando novas substâncias. Pensando um pouquinho em cinética, ou seja, velocidade das reações, a gente deve lembrar que quanto maior a energia de ativação, mais lenta vai ser essa reação. Por quê? Preciso pegar aqueles reagentes, colocar um tanto de energia para que a gente chegue lá no estado de transição. Por isso que utilizar um catalisador torna uma reação mais rápida, porque a gente está fazendo com que a reação ocorra por um mecanismo que tem uma energia de ativação menor. E o resultado, então, vai ser uma reação mais rápida. Tadinho do Jerry. Coisas que a gente pode lembrar também é que, nesse caso, a gente tem a entalpia da reação. A energia dos produtos ela é menor do que a dos reagentes, ou seja, diminuiu a energia do sistema, a energia foi liberada. Então, a gente tem uma reação que é exotérmica, exotérmica, show energia. Acho que a gente deu uma passada aqui boa de tudo que a gente pode tirar de informação desse meme. Então, toda vez que lembrar desse meme, tenta associar com toda essa conversa que a gente teve aqui hoje. Eu espero que você
tenha gostado desse formato. Eu acho muito bacana a gente analisar os memes. Tem já uns memes aqui que são, ó, furada, então eu vou deixar aqui aberto. Pode me procurar no Facebook, me mandar mensagem lá no Instagram ou no Facebook, indicando qual meme que você quer que eu analise aqui para que a gente brilhe juntos, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, compartilha esse vídeo, porque quanto mais gente receber esse vídeo, mais gente vai poder aprender com os memes. E nos vemos na próxima. Um beijo!